Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos à videoaula de sábado, né? Todos os sábados eu trago um vídeo um pouco maior explicando alguma coisa aqui para vocês. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho de como que funciona a economia. Afinal, nós estamos vendo aí muitos problemas na nossa economia brasileira e também na mundial, muita coisa acontecendo, jogando nossa bolsa para baixo, e é importante, principalmente para quem está começando a investir, entender, pelo menos superficialmente, como que funciona a nossa economia. Eu vou dar aqui uma passada rápida sobre alguns temas, né? E vou deixar esse vídeo em uma playlist onde que eu trarei outros vídeos explicando um pouquinho mais sobre economia para vocês poderem aplicar aí no método de investimento de cada um de vocês, tá certo? Então, pessoal, humildemente eu peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal para não perder nenhuma videoaula que eu trago todos os sábados, né? E também você já pode comentar aí qual empresa que você quer que eu analise, porque quase todas as manhãs eu estou trazendo sempre vídeos de perguntas e respostas, onde que eu respondo os comentários que vocês deixam aqui no YouTube, né, analisando aquela empresa desejada. E antes de começar, pessoal, já clique em curtir aí, para poder o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, ajudando assim, mostrar para mim que vocês estão gostando do vídeo que eu estou mandando e ajudando que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Tá certo? Então vamos embora lá, pessoal. Eu já quero começar falando sobre um livro, né, que eu estava vendo, do Bruno Perini. Muita gente conhece aí o Bruno Perini, principalmente do podcast Os Sócios, né, onde que vai muitas pessoas que falam de economia. Ele escreveu um livro agora, né, que é Em Nome do Povo. Recomendo, tá? Um livro muito interessante. E ele fala sobre o quê, pessoal? Como que o Estado, né, e a moeda deixam você mais pobre. É muito interessante esse livro, tá? Eu estou recomendando para vocês comprarem, baixarem, do jeito que vocês acharem melhor, mas eu também estou recomendando, não estou deixando link nenhum aqui para poder eu ganhar trocadinho nenhum aí, tá certo? É vocês que decidem como comprar, como ler. O importante é ler porque eu achei muito interessante. Nesse livro, né, ele fala aí sobre como o Estado empobrece as pessoas, né, o povo da nação, e eu gostei demais. Sabe por que eu gostei demais, pessoal, desse livro dele? Porque ele cita algumas pessoas, né, como o David Hume, que é um filósofo escocês, onde que ele fala, principalmente, né, que o político ele adquire mais cautela na divisão do poder, o advogado adquire juízos mais sutis e o general mais atenções na manobra. E o filósofo escolhe aí cuidadosamente, né, por alguns dos itens que são cultivados e difundados por eles gradativamente aí, né, para toda a sociedade. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que o investidor, ele também tem que saber investir, estudar investimentos e saber um pouco mais, pelo menos, para poder tomar a ação certa para ele. Mais uma coisa importante, pessoal. Friedrich August Hayek, né? Ele também cita ele tem um livro muito interessante, que eu acho que ele até se baseou nesse livro, que ele fala da desestatização, né, do dinheiro. É uma análise muito boa sobre desestatizar, né, o dinheiro, porque o que acontece? Depois eu vou trazer um outro vídeo falando mais aí sobre o Estado e sobre como que a economia, né, é feita de maneira tal que muitos lucram e muitos empobrecem, e esse ciclo não é um ciclo viciante. Isso será um ciclo perpétuo. Por quê? Porque não existe pobre sem rico e não existe rico sem pobre. E só tem uma classe de ativos, né, que são aí os bancos, que conseguem lucrar principalmente com o endividamento do povo e também com o endividamento do Estado. Tem um pensador que é o Dostoiévski. Ele fala que o único privilégio que o homem tem sobre os animais é a mentira, porque o ser humano sabe mentir e o animal não sabe, né? E o que eu quero contar para vocês aqui um pouco sobre economia, né, pessoal? O que acontece? O que é economia?
no sentido literário, né, da palavra, economia é um sistema dinâmico que estuda, né, como que os indivíduos, as empresas, o governo, né, todos os governos tomam decisões sobre alocações do dinheiro, né, dos recursos e também de recursos escassos, né, que analisa ali também ajudar a entender a produção, a distribuição, o consumo de bens, de serviços, porque recursos escassos e o dinheiro também parece escasso, mas não é, eu falarei já rapidinho sobre isso. Os recursos escassos são terra, trabalho, capital, tecnologia, tudo isso é limitado. E o que a escassez implica? Implica que não podemos ter tudo aquilo que a gente quer, né? Tudo o que desejamos. E o que leva à necessidade, né, de a gente escolher alguma coisa. Não dá para a gente ter tudo o que quer. Por exemplo, um agricultor, ele pode escolher entre plantar milho ou soja. Ele não consegue plantar os dois casados ali, né? Então ele vai plantar ou um produto ou outro. E essa decisão do agricultor depende de vários fatores. E eu estou falando isso aqui economicamente e sobre investimentos. Por quê? A demanda no mercado, né, os custos da produção e também as condições climáticas é que vai definir o que o agricultor vai plantar. Por exemplo, o milho precisa de mais água e o tempo está menos chuvoso, então ele vai plantar o milho no lugar da soja. Né? Ah, eu vou plantar soja, mas os defensivos agrícolas, né, os custos para a produção tá muito alto, aí ele vai partir para o lado do milho. Ah, mas a demanda, né? Aí já vem a oferta, a demanda ela é mais feita para a soja. Então faz com que o agricultor repense em plantar soja, porque é o produto que o mercado está querendo mais. E sobre a demanda, né, pessoal? Todo mundo sabe como que funciona a oferta e a demanda. Por exemplo, se a gasolina está barata, cai de preço. Então, o que acontece? Muita gente vai optar por dirigir, não vai pegar ônibus, vai poder fazer mais viagens. Por quê? Porque a oferta da gasolina está mais barata. Então, vai aumentar a demanda. Quando aumenta a demanda, também aumenta a inflação. Quando aumenta a inflação, nós temos o quê? O aumento da taxa de juros. E o que é a taxa de juros? Simplesmente é um remédio amargo para conter a economia. Vocês estão vendo o Banco Central nosso aumentando a taxa de juros? Por quê? Porque a economia do Brasil está crescendo, está acelerado, o desemprego está caindo, tem muita oferta de emprego, muito dinheiro na praça, então o presidente do Banco Central, ele vai lá e aumenta a taxa de juros para frear essa economia. Resumindo, o governo faz todas as cagadas possíveis, imprime dinheiro, gasta muito, oferta tudo para você e aí briga com o Banco Central, no caso nosso aqui, né, do nosso governo. Por quê? O Banco Central está lá, não, esse povo está curtindo demais, está tendo dinheiro demais, deixa eu aumentar a taxa de juros que eu vou deixar fazer parar de comprar, porque o dinheiro está muito barato. Aí eles aumentam o juro, deixa o dinheiro mais caro. E isso é um círculo vicioso, porque depois eu vou falar um pouquinho de economia para vocês entenderem que simplesmente esse sofrimento que a grande maioria vive, totalmente é culpa do setor bancário e do Banco Central e do governo federal. Porque a impressão de dinheiro feita pelo governo, a gastança do governo e também a ganância dos bancos, porque são os bancos e os milionários que socorrem a economia e o dinheiro para o governo, não é o governo. O governo, quando ele está endividado, igual no nosso momento agora, que o governo está gastando mais do que arrecada, o que ele faz? Ele começa a emitir mais dívida, né, gastando dinheiro que ele não tem. E quem é que compra essa dívida? Os bancos, os milionários, e pegam essas dívidas, por quê? Porque a taxa de juros é maior, o lucro que ele vai ter é maior. Então, quando vem com aquela conversa, vamos taxar os ricos, vamos diminuir a desigualdade, isso nunca vai acontecer no mundo. Nunca. Podem botar isso aí na cabeça de vocês, tá certo? O equilíbrio do mercado ele é importantíssimo, né? Teria que ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, mas esse preço de equilíbrio é completamente inexistente. Por quê? Quando existe, por exemplo, uma demanda por smartphone, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do smartphone. Quando aumenta a demanda por smartphone, mas a oferta não acompanha essa demanda, o que acontece? O preço sobe. Se eu tenho 10 iPhone para vender e tem 100 pessoas querendo comprar, eu estou vendendo por 5 mil e só tem aqueles 100, o que eu vou fazer? Eu vou vender por 10 mil. O preço subiu, por quê?
porque tem mais gente querendo do que eu tenho produto para vender. E isso aumenta os preços dos fabricantes, aumenta a produção, né? Aumenta tudo para tentar ter um novo equilíbrio aí, para o equilíbrio ser alcançado e fazer com que eu diminua o meu preço, porque vai ter muito produto no mercado. Mas isso é complicado, é difícil, né? E os mercados, tanto locais como internacionais, eles, onde que os compradores, né, e os vendedores se interagem, principalmente bolsa de valores e mercado internacional, os preços desempenham ali o papel crucial como o sinal que vai orientar a decisão econômica. Por exemplo, a taxa de juros futura está subindo. Por quê? Porque a nossa taxa de juros ela está subindo, o gasto do governo está aumentando, o que ele está fazendo para melhorar isso aí não foi o suficiente, fazendo com que as taxas de juros futuras subam, o dólar suba. Isso aí é um exemplo prático. Então, quer outro exemplo prático? Por exemplo, eu estou falando tudo mais de bolsa, tá? Vamos dizer sobre o preço do café. Suponha que o preço do café suba devido a uma colheita ruim. Isso vai sinalizar aos produtores que há oportunidade de lucro, levando eles a aumentar, né, a produção para poder buscar novas fontes de café. Por outro lado, quando eles fazem isso, né, os consumidores podem reduzir o seu consumo de café, porque o preço está caro, né, ou buscar outras alternativas mais baratas, como o chá. Mas o que aconteceu? Como o preço do café subiu, o agricultor está ganhando muito dinheiro com café, ele já botou outro plantio ali, né, na terra. E pode ser que no próximo ciclo o café já caia em desgraça e caia mais barato, fazendo com que tenha muita oferta e menos demanda, porque o produtor plantou muito mais do que deveria. Então, se não tiver um equilíbrio entre tudo, nunca vai dar certo. Vocês lembram do caso do arroz aqui, dos agricultores lá do Sul e o governo Lula? Os agricultores do Sul disseram que não tinham arroz. O governo fez o quê? Se não tem arroz, o preço do arroz estava subindo, falou que ia importar arroz, né? Por que o governo ia importar arroz? Para poder vender o arroz mais barato aqui para competir. Porque os agricultores simplesmente aumentaram o preço do arroz porque não tinha arroz. Mas quando o governo fez o leilão e falou que ia comprar arroz de fora, apareceu arroz lá com os agricultores do Sul. Por quê? Eles estavam escondendo, mentindo, para poder fazer o preço subir. Isso acontece muito. Por exemplo, o preço da carne não estava caindo, agora o preço da carne está subindo. Por que o preço da carne está subindo? É o governo Lula que é ruim? É a economia que é ruim? Não. Simplesmente quando o preço da carne estava caiu forte, né? O que os agricultores fizeram? Os produtores começaram a matar principalmente as fêmeas. Tendo menos fêmeas, tem menos cria, menos carne no mercado, faz com que o preço suba. Parece desumano, parece desleal, mas é o que acontece na economia, e todo mundo sabe disso. Se você não entende esses ciclos, por exemplo, comprar Marfrig, BIF, JBS, em alguns momentos de ciclo dela, que a demanda é muito grande, né, a empresa está lucrando. Quando a oferta é maior do que a demanda, que tem muita carne, o preço cai, a empresa lucra menos. Quando tem menos carne, o lucro das empresas cai, porque o preço sobe, com o mesmo estoque que eles tinham ali. Isso aí são ciclos econômicos. E o que são ciclos econômicos? Os ciclos econômicos, eles referem-se às flutuações nas atividades econômicas ao longo do tempo, dividida em 4 fases principais, que são a expansão, o pico, recessão e recuperação. A expansão é o período de crescimento econômico, caracterizado pelo aumento do PIB. Quando o PIB sobe, vocês já viram no jornal? O PIB vai subir 3% ao ano. Redução do desemprego, aumento da produção, né? Por exemplo, durante uma década aí, muitos países experimentaram aí um boom econômico, impulsionado pelo crescimento de tecnologia. Vocês viram o preço da NVIDIA, como que valorizou? E recessão? A recessão é um período em qual a economia se contrai, o PIB cai, né, diminui, o desemprego aumenta. A crise financeira de 2008, por exemplo, é um exemplo clássico aí lá dos Estados Unidos, onde que muitos países enfrentaram essa recessão devido a uma bomba, né, uma bolha imobiliária que foi praticada aí pelas empresas financeiras, né? E a recuperação, após uma recessão, a economia começa a se recuperar,
com aumento do PIB, redução do desemprego e aumento do consumo. E a política econômica, né, os governos, eles utilizam a política econômica para influenciar a economia por meio de política fiscal e monetária. A política fiscal se refere simplesmente aos gastos públicos e fiscal, né? Por exemplo, numa recessão, o governo ele tem que aumentar os gastos, né, em infraestrutura, para poder criar emprego, estimular a demanda, estimular o gasto. Se o governo não gastar mais do que ele está arrecadando, nunca que a gente vai sair de uma recessão. A política monetária, pelo outro lado, ela é controlada pelos bancos centrais, né, que envolve a gestão da quantidade de dinheiro em circulação e das taxas de juros. Por exemplo, durante a pandemia, muitos bancos centrais reduziram as taxas de juros para incentivar o investimento e o consumo. E isso foi globalizado, né? Foi aí internacional. E isso vem a outro ponto, a globalização e o comércio internacional. O que é a globalização? Hoje nós estamos tendo um problema aí, por exemplo, né, nesse momento que eu gravo o vídeo, sobre a nossa carne brasileira aqui, e o Carrefour, que estava querendo boicotar a nossa carne brasileira, e nós respondemos à altura, boicotando de vender carne para o Carrefour. No instantinho ele veio se retratar, mas não se retratou ainda, porque tem um parlamentar lá na França, de extrema-direita, que está falando que a nossa carne é lixo, e nós jamais devemos deixar que alguém de outro país venha esnobar a nossa soberania, porque a nossa carne é uma das melhores do mundo, né? A globalização, ela é o quê, gente? Ela conecta a economia através de comércio internacional, permitindo que países troquem bens, serviços, tecnologia, né? Essa conexão aí pode aumentar a eficiência, né? Aumentar as vendas, aumentar o lucro, aumentar a tecnologia das empresas, mas também traz desafios, como esse exemplo aí que eu dei para vocês, né? Então, por exemplo, mais um exemplo, o comércio entre Estados Unidos e China, que importa produto eletrônico da China lá aos Estados Unidos, onde os custos de produção na China são baratinhos, né? E em troca os Estados Unidos exportam produtos agrícolas, né, e tecnologia para lá. Essa troca beneficia os dois países, mas também leva a preocupação sobre a concorrência desleal. Por quê? Porque nos Estados Unidos falta emprego, porque a China já vem com aquela tecnologia, os produtos muito baratos, e na China tem emprego, porém o povo vive uma situação crítica. Então, aí já entra o lado econômico e humano, né? É complicado, é muito complicado. E agora nós vamos ter Donald Trump, que já ameaçou a China, e isso pode atrapalhar até nós aqui no Brasil, que exportamos muito para a China. Então, assim, essas teorias econômicas, pessoal, elas existem aí de diferente teoria, diferente abordagem, e sempre estão mudando aí a compreensão da economia. Por quê? Existem várias teorias. Existe a economia clássica, né, que defende que os mercados são eficientes e que a mão invisível do mercado, que é um conceito de Adam Smith, ela que guia a economia para o equilíbrio. O mercado, né, o senhor mercado, como o governo Lula fala. Já tem aí o keynesianismo, né, que é proposto ali por John Keynes, que enfatiza a importância da demanda agregada e defende que, em tempos de recessão, é o governo que tem que interferir e estimular a economia. Essa teoria defende uma intervenção do Estado na economia para garantir o pleno emprego e equilíbrio econômico. Fazendo o quê? Fazendo com que o governo gaste mais do que ele arrecada. E isso é muito ruim, pode atrapalhar muito. Nós estamos vendo aqui na pele, né? Sentindo aqui na pele o que está acontecendo com o governo. O governo está gastando mais do que pode, a economia, né? Que é o senhor mercado, como diz o governo, está batendo, fazendo nossas ações e nossos ativos cair para baixo. Mas se o governo não colocar mais dinheiro para gerar mais emprego e gerar demanda, o nosso país não vai para frente. Então é um desequilíbrio total, feito principalmente pelo quê? Pelos gastos dos governos. Todos os governos. Porque se você olhar aí o déficit que tem, não existe déficit nenhum. Olha quanto que se é gasto aí com a aposentadoria do INSS, olha quanto que se é gasto com programa social, olha quanto que se gasta com a aposentadoria para militar que fez muita coisa errada e foi expulso do exército, mas ele ainda é dado como morto e recebe a aposentadoria. Faz alguma coisa de errado no seu emprego e você vai sair como aposentado, você vai sair preso. E no exército ainda tem outra coisa pior que tem gasto. Qual que é? As filhas
desse povo lá, elas às vezes recebem dinheiro enquanto elas não casarem. Tem artista aí que já casou 30 vezes, mas nunca casou no papel para não perder a aposentadoria. Fica roendo o nosso dinheiro. É complicado. E esse keynesismo aí, ele foi formulado aí pelo economista britânico John Keynes, né, que ficou conhecido aí como a revisão da teoria liberal. Keynes, ele defendia que o Estado deveria interferir na economia, né, para evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego da população. Entre os principais conceitos aí de Keynes estão ali a intervenção do Estado na economia por meio de políticas fiscais e benefício social, né? O Estado deveria se endividar para intervir na economia se necessário, o poder público deveria investir em áreas que as empresas privadas negligenciam, né? E a primeira aplicação prática aí de Keynes ocorreu nos Estados Unidos durante o governo de Franklin Roosevelt, né? Com o New Deal. Então, assim, qual o lado da economia que você acha melhor? De Keynes ou da economia clássica, que é o mercado é que manda? É complicado a gente saber o que é melhor ou o que é pior. Eu só sei que, para a economia, você tem que ter ali um equilíbrio. E mais, pessoal, deixa eu voltar aqui e falar com vocês aqui como funcionam as coisas. Isso é o que eu acredito, aqui o Leão. Eu acredito que a economia ela tem que chegar no meio termo. O governo não pode ficar brigando com o Banco Central. Por tudo que eu expliquei aqui, vocês entenderam. O governo é o que faz as dívidas, é ele que joga o dinheiro para o mercado gerar emprego e gerar renda, gerar demanda, mas quem controla o governo é o Banco Central. Se o Banco Central não aumentar a taxa de juros para frear a economia, isso aí vai causar inflação, superinflação, hiperinflação, igual já aconteceu para nós aqui, igual acontece na Argentina, muito difícil de controlar. Mas tem que ter o equilíbrio entre o Banco Central e o governo e a economia, o mercado. Porque nós que somos investidores, nós estamos ali ajudando o Brasil a crescer. Então, se o governo falha, funciona como uma engrenagem. Se o governo falha, a engrenagem não vai engatar. Então, não adianta nada a gente estar trabalhando, investindo e o Banco Central agindo. Se o Banco Central negligenciar, o governo funcionar redondinho e o mercado também, não vai dar certo. Então, essas três engrenagens, o Banco Central, o governo federal e o mercado, tem que funcionar redondinho juntos para poder tudo funcionar junto, certinho. Porque quando o governo está quebrado, aí é pior. Porque o governo fala dos milionários, dos ricos, mas são eles que socorrem o governo, comprando as dívidas que o governo tem, com a taxa de juros exorbitante e botando muito mais dinheiro no bolso. Principalmente aí com os papéis públicos, né? E também sobre o setor de infraestrutura para ajudar a economia, com as debêntures incentivadas, principalmente se tratando ali de fundos de infraestrutura, como o Juro 11, Infra 11. Vocês estão entendendo? E se o governo atrapalhar a economia, por exemplo, o Irani, papel e celulose, está caindo muito, né, agora. Mas não era para estar caindo, porque o consumo está alto. Está tendo muito gasto de papel e embalagem. Empresas elétricas estão caindo. Caindo por quê? Se está todo mundo consumindo, está na bandeira verde, está entrando dinheiro. CEMIG, por exemplo, tem uma reserva ali de, eu acho que 16 bi. Olha lá se não vai cair para nós aí uma bonificação de 30% de novo. Os bancos estão lucrando muito. É 10 bilhões por trimestre, 6 bilhões por trimestre. As seguradoras lucrando, a venda de carros aumentou, o agro está vendendo bastante, exportando bastante, sem pagar imposto ainda. Porque o agro não paga imposto em produto primário. Gera emprego, gera dinheiro. E o nosso país não está indo para frente. Alguma coisa está errada, está faltando alguma coisa engrenar. Alguma coisa ainda não engrenou. Então a economia funciona desse jeito, com esses três pilares: governo, mercado e também o Banco Central. Se um desengrena, tudo dá errado para todo mundo. E a economia vai fazer o quê? Falir. É tudo aquilo que a gente não quer. Muitas vezes eu brinco aqui, gente, a bolsa caiu, está tudo vermelho, Flamengo, que beleza. Mas não é bem assim. A gente quer uma economia pulsante. A gente quer ver nossas ações, nossos fundos imobiliários valorizando. Mas, infelizmente, como isso não acontece, a gente tem que usar algumas táticas que a gente já acostumou durante os anos. O mercado reagiu ruim, caiu demais. Aquela é a hora de ganhar dinheiro, comprar barato e esperar. Quem tem paciência, espera. Você que é novato na bolsa, está tudo vermelho? Tranquilo.
Isso é um ciclo, depois valorize tudo. Tenha cuidado. Escolha bons ativos. Porque a economia, infelizmente, funciona assim. Mas um dia, a gente divulgando, né, nossos conhecimentos aqui na internet, em palestras na escola e tudo mais, um dia todo mundo vai estar estudado, todo mundo vai estar inteligente. Você ser inteligente é diferente de você ser inteligente. Há muita gente que tem estudo e não é inteligente, é burro. E tem muita gente que não tem estudo e é super inteligente. A leitura é importante demais. Existem diversos livros que vocês têm que ler. Eu amo ler um livro. Olha para vocês verem, o livro de Bruno Perini saiu aí agora, eu já estou falando dele para vocês, porque é interessante, eu achei muito interessante e recomendo. Então, pessoal, comenta para mim aí. Ficou faltando algum ponto aqui sobre economia? A inflação, eu falei, ela cria-se quando o consumo está alto, desemprego pequeno. Taxa de juros sobe quando a inflação está alta, quando o mercado está superaquecido. Então, a economia funciona muito redondinho. Pequenos detalhes demais que se tirar um cabelinho ali do negócio, o trem desanda tudo. E, infelizmente, a gente tem que botar para rodar redondinho. Por mais que o remédio amargo da taxa de juros venha subir, não tem jeito. Tem que subir, porque senão a inflação dispara. Então, comenta aqui para mim. Você gostou do conteúdo, entendeu o que eu falei? Faltou alguma parte que você queria saber mais? E depois eu vou trazer mais outros vídeos, tá? Terminando esse assunto aqui, para me deixar bem explicadinhos para vocês de como que funciona a economia. Para vocês entenderem que esse momento de baixa na bolsa, com tudo caindo, parecendo que é o fim do mundo, na verdade, é um belo início para vocês, porque quem compra barato e aproveita os momentos de depressão, quando isso muda e inverte para cima, aí que vem a alegria. Por quê? Você comprou tudo na depressão, tudo caindo, tudo barato, e quando valorizar, você vai ter bons ativos, com valorização na sua carteira, né? E com ótimos dividendos. E mais importante, pessoal, eu sei que muita gente comenta que eu não tenho medo, eu tenho falta de dinheiro. Não é isso. Quando eu falo para vocês não terem medo, é o seguinte: Sanepar, Klabin, Banco BMG, JHSF3, Mitre Construtora, Unifique, são todas empresas ali de R$ 5 que pagam bons dividendos. Então, é não ter medo de, quando você comprar bons ativos, colocar na sua carteira e deixar o pau quebrar. Deixa os anos passarem que você vai entender como que funciona a economia verdadeira e como que o mercado funciona a seu favor, quando você compra bons ativos a bons preços. Tá certo? O vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse. Quem não foi inscrito, se gostou do conteúdo, já se inscreva no canal, deixando o likeão aí do Leão, e vamos juntos, rumo à nossa liberdade financeira. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.